galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do livro Princípios do Evangelho. Hoje nós iremos para o capítulo 9, nós iremos falar sobre os profetas, né? Nós vamos falar sobre os profetas de Deus. Olha só, os profetas de Deus no livro Princípios do Evangelho. Então sejam todos bem-vindos, obrigado por vocês estarem acompanhando as aulas, obrigado por vocês estarem se inscrevendo, tá bom? Quando eu terminar esse projeto de Princípios do Evangelho, eu vou entrar em outro projeto, para que nós possamos sempre estar aprendendo e sempre crescendo, tá bom? Tá bom? Espero que vocês estejam bem e vamos começar, né? Então, assim, nós vamos falar sobre os profetas, né? A gente sabe que o primeiro profeta que teve aqui na Terra foi Adão, né? Ele, o primeiro homem que possuía autoridade, né? Ele esteve aqui na Terra e ele guiava o seu povo quando ele foi expulso lá do Jardim do Éden, né? Deus precisava continuar falando com o homem ainda, para poder orientar e informar como é que deveria seguir, né? E assim, ele começa assim, os profetas são representantes de Deus aqui na terra. Certamente o Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos servos, os seus profetas, né? Está lá em Amós, no capítulo 3, versículo 7, tá bom? Então ele fala assim, ele fala que um profeta é um homem chamado por Deus para ser seu representante na terra. Quando o profeta fala por Deus, é como se o próprio Deus estivesse falando, tá bom? E ele fala assim, um profeta também é testemunha especial de Cristo, que presta testemunho da sua divindade. Chama os iníquos ao arrependimento, interpreta a palavra de Deus e recebe revelações e orientações do Senhor para nosso benefício. Pode ver o futuro e prever acontecimentos que o mundo seja alertado, né? Nós que somos membros da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, quando foi em 2018, nós já começamos a ter algumas informações que algo estava para mudar na Igreja de Jesus Cristo, né? Nós começamos a receber um manual chamado Vem, Segue-me, que o profeta nos orientou, o profeta Nelson, né, o profeta que guia a nossa igreja hoje em dia, e ele informou sobre esse projeto, desse livro que nós teríamos que aprender as escrituras, e o ensino do evangelho teria que ser focalizado no lar, nas famílias, né? E a princípio, nós, como sempre, né, nós somos leigos, a gente não entendeu, mas a gente está aqui para poder cumprir, né? A gente está aqui para poder obedecer, né? E assim foi, passou o ano de 2018, passou o ano de 2019 e quando foi 2020, veio a pandemia e a igreja precisou ser fechada, né? Todas as igrejas, elas foram fechadas. E aí, como é que o ensino ia continuar? Né? Graças ao nosso amado profeta Nelson, né? Ele recebeu essa revelação antes mesmo do que estava para acontecer, e ele estudou uma forma que nós pudéssemos aprender o evangelho dentro de nossos lares. Então, todas as pessoas, eu vou até buscar aqui esse livro, peraí, para vocês poderem ver. Então, todos nós teríamos a mesma oportunidade de todo mundo da igreja estar aprendendo a mesma coisa no mesmo domingo, na mesma semana, para não ficar aquela coisa bagunçada, né? E eu vou mostrar para vocês, Esse aqui foi o livro que nós iniciamos em 2020, né? Que ele falou sobre o livro de Mórmon. Deixa eu só focar aqui, se consegue focar aqui, Aqui, ficou melhor aqui, né? Então, no ano de 2019, nós estudamos sobre o livro de Mórmon. 2020, desculpa. E nesse ano de 2021, estamos estudando sobre Doutrina e Convênios, que é outro livro da igreja também, né? Vem, Segue-me. Então, esse livro aqui,
Ele é um livro que tem que ser estudado em família, né? Esse daqui foi do ano passado, né? E esse aqui é desse ano. É muito importante vocês poder fazer anotação, né? Vocês debater em família, o que é que vocês precisam aprender, como é que vocês estão crescendo, como é que está sendo as experiências, né? Então aqui, ó, o meu ele é todo rabiscado, meu. Ó, tem as anotações, né? Então assim, aqui atrás também, ó, tem as anotações, tem as partes grifadas, né? Então tudo que a gente puder ajudar nossa família vai ser muito bem-vindo, né? Então é muito importante. Eu sou muito grata ao profeta por isso, por ele ter tido essa revelação e nós, mesmo estando em casa nessa pandemia, a gente ainda continuar estudando as escrituras e continuar todo mundo estudando a mesma coisa, né? Os outros membros da igreja estão cada um em seus lares, e para estudar as escrituras nós estamos utilizando o manual do Vem Segue-me, né? Então o profeta ele vai receber uma revelação, né? Ele sempre vai receber uma revelação para os nossos dias e para o futuro também, né? E assim, antigamente existia profetas também, tá? Onde esses profetas eles guiavam o seu povo, né? E não seria justo hoje em dia nós não termos profetas novamente, né? A gente sabe que com a morte de Jesus Cristo, todos os seus apóstolos eles foram assassinados, né? E nisso acabou-se a autoridade de Deus aqui na terra, né? E Deus ficou bastante tempo sem conversar com o homem, né? Sem uma pessoa para poder liderar, para poder orientar o povo aqui na terra, né? E um rapaz chamado Joseph Smith, né? Ele tinha apenas 14 anos quando ele estava lendo as escrituras, ele tinha muita sede de saber qual das igrejas ele teria que se unir, né? E o Senhor revelou que todas as igrejas que tinham naquela época não eram verdadeiras, porque uma falava sobre amor, outra falava só sobre perdão, outra falava só sobre arrependimento. E ele folheando a Bíblia, ele leu lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se algum de vós tem falta de sabedoria, que peça a Deus. E foi o que Joseph Smith fez, né? Ele pediu a Deus qual daquelas igrejas ele tinha que se filiar. E o Senhor pediu para que ele não se filiasse nenhuma, e foi aí que ele recebeu um treinamento, né? Ele recebeu orientação, Deus falou diretamente com ele. Nós veremos em outras aulas aqui que Deus, Jesus Cristo, apareceu para Joseph Smith também, né? E ele foi o primeiro profeta da nossa dispensação aqui, dos últimos dias, né? Porque com o assassinato dos apóstolos de Jesus Cristo, a autoridade de Deus acabou, né? E eles não passaram para outras pessoas. E Joseph Smith, ele recebeu novamente essa autoridade, né? Então, nós não teríamos mais que ficar tristes, porque teríamos profetas novamente, né? Então aqui são alguns dos profetas da Igreja de Jesus Cristo, né? Que desde Joseph Smith foi o primeiro profeta da nossa dispensação. Aqui está o profeta Monson, né? Que faleceu. E o nosso profeta agora, que nos guia agora, é o profeta Nelson, né? Então a igreja nunca vai ficar sem um profeta, né? Nós sempre vamos ter um profeta, e lembrando bem que apesar do profeta ser da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, ele recebe orientação para todo o planeta Terra, tá bom? Ele recebe orientação não somente para mim, que sou membro da igreja, mas para outras pessoas que não são membros da igreja, tá bom? E aqui ele fala assim também, ó, os santos dos últimos dias apoiam a primeira presidência e os 12 apóstolos. No entanto, quando falamos em profeta da igreja, estamos nos referindo ao presidente da igreja, que é o presidente do sumo sacerdócio, tá? E ele fala assim, ó, eu falei de Adão, né, que foi o primeiro profeta, né? Moisés
Moisés, ele foi também um profeta do Velho Testamento, né? E ele conduziu o seu povo do Egito à escravidão até a terra prometida. Nefe, ele foi um profeta do livro de Mórmon, né? Que viajou de Jerusalém até para as Américas 600 anos antes de Cristo, né? E vamos ler lá em Números, né? Vamos ver lá em Números, na Bíblia. Deixa eu ver aqui. Ó, Números, capítulo 12, tá? Capítulo 12, versículo 6. Ele fala assim, ó. Ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando há um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelo a ele por meio de visões e falo com ele em sonhos. Então, Deus, ele fala com um profeta, né? Que bom, né? Que bom que Deus fala com nossos amados profetas e assim eles não podem nos guiar nesse tempo que é tão difícil, né? E temos um profeta vivo hoje, que eu já falei nele, é o profeta Nelson, né? O profeta Nelson. E esse profeta é o presidente da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Ele tem direito à revelação para toda a igreja, possui as chaves do reino, o que quer dizer que tem autoridade para dirigir a igreja e todo o reino de Deus na terra, inclusive administrando as ordenanças do sacerdócio. Ninguém, exceto o profeta e presidente escolhido, pode receber revelação da vontade do Senhor para os membros da igreja, né? Aqui ele fala assim, ó, devemos apoiar o profeta do Senhor. Muitas pessoas acham difícil acreditar nos profetas do passado, né? Acham fácil acreditar nos profetas do passado. O que é interessante é que quando os nossos missionários eles estão ensinando as pessoas que quando eles falam que nós temos um profeta que nos guia, temos um profeta vivo que guia a igreja, parece, para nós que já somos membros da igreja, é fácil entender, né? Mas tem muitas pessoas que ainda não sabem que a terra tem um profeta vivo, né? E a gente fica muito maravilhado quando as pessoas elas acreditam que nós temos um profeta vivo que nos guia no tempo atual, tá? Aqui, ó, muitas pessoas acham fácil acreditar nos profetas do passado. Entretanto, acreditar no profeta vivo e segui-lo é algo mais importante, né? E aqui ele fala assim também, ó, devemos orar por ele. Sua carga é pesada e ele precisa ser fortalecido pelas orações dos santos, né? Vou mostrar uma revista. Vocês sabem que a gente tem Livro de Mórmon, Doutrina e Convênio, Pérola de Grande Valor e a Bíblia. Nós temos essas obras padrão da igreja, né? Esses 4 livros, nós estudamos esses 4 livros que falam sobre os profetas do passado, né? E tem um livro que é dado para nossa atualidade hoje em dia, né? Então é chamado de Aliarona. O significado de Aliarona significa bússola, né? Então Aliarona ela é a bússola que nós temos hoje em dia, né? Essa revista aqui de Aliarona foi da conferência de 2019, de novembro de 2019. Lembro que nessa conferência o profeta Nelson ele tinha falado que a próxima conferência, que seria em abril, né, de 2020, que seria uma conferência jamais imaginada, né, jamais vista. Eu até me emociono ao falar porque ele já sabia o que íamos enfrentar no dia seguinte. Então, nessa Aliarona aqui tem muitos sinais do que estava para acontecer, né, no ano seguinte de 2020. Né? Aqui é uma família super alegre, né? A mãe, o pai e seus 2 filhos. Então, aqui, ó. Ele aqui é o nosso profeta atual. O profeta Nelson. O vovozinho que todo mundo quer bem, né? Nós queremos muito bem a ele. A gente precisa orar por ele, porque a carga dele é muito pesada, né? Ele tem quase 100 anos.
E não parece, né? Ele é um médico. As pessoas pensam que para servir na igreja a pessoa não tem que estar desempregada ou, ou é para pessoas que têm tempo exercer um chamado, né? E o profeta Nelson, ele sempre foi um médico cirurgião e ele sempre ajudou as outras pessoas. Tem um profeta aqui que ele conseguiu até salvar, né? Ele conseguiu salvar um profeta que tinha problemas cardíacos, ele fez a cirurgia também, né? Então, assim, eu sou muito grata ao Pai Celestial por saber que temos a oportunidade de ter um líder que se preocupa conosco e que nos ajuda e que tá ali do nosso lado e tá vivendo o que a gente tá vivendo, né? Então, assim, eu gosto muito, muito, muito dessas revistas da Aliarona, tá? Hoje, essas revistas, elas são bem baratinhas, tá? Você pode pedir elas em aplicativo, você pode entrar em contato com o secretário da ala de vocês, vocês podem entrar em contato com a presidente da Sociedade de Socorro, a presidente do Quórum e pedir para que vocês possam assinar essa revista, tá? É bem baratinha ela. Se vocês não quiserem assinar ela e receber ela assim, em papel assim, você pode ir pelo aplicativo da igreja da Biblioteca Sud, tá bom? Você vai lá no Google e coloca Biblioteca Sud, aí lá você vai baixar o aplicativo, tá? E lá vai ter vários livros, vai ter a Aliarona, que é postada todo mês, vai ter princípios do Evangelho, vai ter a Bíblia, vai ter o livro de Mórmon, lá vai ter uma riqueza de informações, tá? E vamos seguindo aqui, né? Aí eu falei da Aliarona, né? Aqui recebemos grandes bênçãos em obedecer ao profeta, né? Se obedecermos, o profeta promete o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremer os céus para o vosso bem e para a glória em seu nome. Quando fazemos conforme o profeta ensina, as bênçãos do céu são derramadas sobre nós, né? E aqui ele faz uma pergunta assim: que experiência vocês tiveram ao obedecer aos conselhos do profeta, né? Quais são as bênçãos que vocês têm a obedecer ao profeta, né? Então, eu sou muito grata ao Pai Celestial por saber que nós temos um profeta atual que nos guia e que nós não estamos sozinhos aqui na Terra e que tem uma pessoa preocupada com cada um de nós, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi feita com muito amor e carinho. Próxima aula nós vamos estudar sobre as Escrituras. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima. E um grande beijo. Tchau!